Fala pessoal, aqui é o professor Thiago Zapata, do nosso ambiente seguro, livre de coronavírus, dos nossos vídeos preparatórios e de comentários às aulas. Quero falar com vocês alguns breves comentários sobre a nossa aula 2, primeira parte, sobre princípios do direito ambiental, que é um tema que continua na nossa próxima aula, a gente vai continuar. Eu queria apontar aqui com vocês algumas reflexões e indicar a bibliografia que a gente usou nessa aula do curso, sobre toda aquela parte mais teórica da função dos princípios no direito moderno, sobre como o uso dos princípios é algo novo, porque remonta só ao século XIX, e que tem a ver com o fenômeno da positivação do direito e a necessidade de construir o ordenamento como um sistema, como algo coerente e harmônico, não só um amontoado de normas, essa parte mais teórica. Qual que é a base aqui que eu uso para apresentar? Esse livrinho aqui, muito bacana, do Tércio, acho que ele aparece ao contrário no vídeo, mas a Introdução ao Estudo do Direito do professor Tércio Sampaio. Ele é um livro, apesar de ser um livro de introdução, é um livro super profundo, complexo, a gente estuda bastante ele depois, mestrado e doutorado, acho que ele condensa bem boa parte das teorias inovadoras até, que eu acho que o professor Tércio traz. Ele tem aqui um capítulo 4.3, acho que vocês vão encontrar na internet alguns artigos também sobre isso, que é a teoria do ordenamento do professor Tércio Sampaio, onde ele vai desenvolver essa noção de que o ordenamento enquanto sistema é um fenômeno que está relacionado à concepção do Estado moderno, à positivação do direito e à necessidade dos princípios que aparece aí. Em um outro livro, além desse do Tércio, que eu indicaria sobre a relação entre princípios, ordenamento, sistema, é um livro novo, né, de autores novos também, até mais novos que eu, mas que eu sou fanzaço, é o Jorge Abud, aqui da PUC, Henrique Carnio e Rafael Tomás. Eu conheço, os outros dois eu conheço só de nome, o Jorge eu conheço pessoalmente, é um grande intelectual, ele escreve muito bem. Eles têm aqui esse livrinho, Introdução ao Direito, onde tem aqui também, primeiro, o capítulo 8.5, né, um item, onde eles fazem uma explicação bem esquemática, mas sem perder em profundidade, sobre o conceito de princípio no direito, o seu uso, as suas acepções e como o uso de princípios está ligado. A gente falou disso, o problema da decisão judicial diante de um sistema com normas às vezes antagônicas, conflituosas, interesses e valores conflituosos, como que os princípios desempenham um papel importante não só na construção científica abstrata do direito, mas na solução desses casos mais complexos, se quiserem. E também o capítulo 9, que eles têm aqui uma teoria do ordenamento jurídico, por exemplo, do professor Tércio, e lidam bem também, acho que tem até talvez uma linguagem mais acessível, não sei, isso aí vai de gosto, mas eu recomendaria fortemente esses dois livros para todos vocês, tanto a Introdução ao Estudo do Direito quanto a Introdução ao Direito, ou Introdução ao Estudo do professor Tércio, é um clássico já, e esse aqui, Introdução ao Direito, do Jorge Zabud, o Henrique Carnio e o Rafael Tomás, que também eu acho que condensa bem as linhas mais modernas, toda a doutrina desses temas propedêuticos, né, que são preparatórios para todos os outros. Sobre o que a gente viu na nossa aula, a gente falou na primeira aula, além desse conceito geral de princípios da sua função no direito, três princípios que eu considero fundamentais para a gente entender o direito ambiental brasileiro contemporâneo. Vamos falar de outros princípios na próxima aula, mas falamos do princípio do direito ambiental enquanto um direito humano fundamental. Falamos do princípio da obrigatoriedade da atuação estatal, o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, esses dois como uma certa decorrência lógica do primeiro, e o princípio da participação. Vocês vão ver, como a gente falou disso em sala de aula, quando a gente vai na doutrina, os autores, cada autor gosta de criar princípios novos, tirar alguns. Esses que a gente está vendo em aula, aqui com toda a possível modéstia, eu acho que são
eu acho que é uma construção bastante lógica e que contempla bem tudo aquilo que a doutrina por aí quer falar. E por que tem que são esses princípios que a gente viu na aula passada, que tem a ver com a conformação do constitucional do Estado brasileiro em relação ao direito ambiental, reconhecimento de que é um direito humano fundamental, reconhecimento de que é obrigatória a atuação do Estado na proteção do meio ambiente e que, como consequência, ele não pode, se ele tem que atuar na proteção, é vedado retroceder. Falamos sobre como isso foi interpretado pelo STF com a Constituição e garantia de participação da sociedade civil nas decisões ambientais como decorrência do princípio republicano, como decorrência da formatação constitucional do direito ao meio ambiente. Esses são o primeiro leque de princípios que formata o direito ambiental brasileiro. E a gente vai ver na próxima aula outros princípios igualmente importantes, e aí um pouco mais internacionais, se quiserem, porque aparecem em tudo que é direito ambiental europeu, norte-americano, América Latina, a gente encontra que é o princípio do poluidor-pagador, princípio da precaução e prevenção, e desenvolvimento sustentável. São os princípios que a gente vai ver na próxima aula. Esses, no seu conjunto, eu realmente entendo como os princípios definidores do direito ambiental, por isso, eles aparecem em toda a doutrina, de modo geral, em vários ordenamentos, ao passo em que muitos autores, o que acontece, como muito do direito ambiental, a gente falou disso, está em tratados internacionais, especialmente Declaração de Estocolmo, 72, Declaração do Rio 92, os tratados internacionais têm essa tradição de elencar os dispositivos que são assinados no tratado como princípios. Então, muitas vezes, aquilo que a gente numa lei colocaria simplesmente como artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, nos tratados eles vêm com essa nomenclatura. Princípio 1, princípio 2, princípio 3, e tem lá a Declaração de Estocolmo, um monte de princípio, a Declaração do Rio vai ter 20 e tantos princípios, e daí às vezes na doutrina eles elencam esses princípios sem fazer uma distinção muito clara, o que é efetivamente um princípio jurídico de direito ambiental e o que está nomeado como princípio nesses tratados. Por isso eu digo, fiquem com o professor, fiquem comigo nessa distinção, e algum cuidado nos manuais, na doutrina, que são ótimos. Mas, enfim, o que a gente pode usar sobre esses princípios primeiros que eu falei na aula, né? Eu gosto da abordagem do Edson Milaré, do livro do Direito do Ambiente, já um clássico também. Acho que a parte que ele trata dos princípios, ela é bastante muito clara, muito bem explicada as consequências, e ele vai aqui abordar aquilo que a gente falou, o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental da pessoa humana. Eu gosto dessa abordagem, a abordagem que eu usei. Em outras, às vezes a doutrina simplesmente fala o direito ambiental e dignidade da pessoa humana, outras construções. Essa construção aqui que o professor Edson usa é a que a gente usou em sala de aula. Porque o fato do direito ao meio ambiente ser hoje um direito humano fundamental marca, primeiro, que ele não era antes, marca uma conquista e marca consequências importantes do ponto de vista jurídico. A gente trabalhou isso em sala de aula. O que significa dizer que um direito é fundamental? O que significa adotar como princípio do direito ambiental esse reconhecimento, principalmente quando eu falo em vinculação do Estado, quando eu falo em liberdade do legislador e do Poder Executivo e dos princípios que decorrem desse princípio, especialmente a obrigatoriedade da atuação estatal, a vedação do retrocesso e a participação. Eu também recomendo como doutrina, se quiserem. Eu acho que o Paulo de Bessa Antunes, no manual dele, aborda bem os princípios, especialmente ele vai falar em dignidade da pessoa humana com direito ambiental. E gosto muito da abordagem do Thiago Pfefferstein, e eu sei que às vezes ele acompanha, então, Thiagão, desculpa se eu falei errado o seu nome, Thiago Pfefferstein, que escreve com Ingo Sarlet. O livro dele de direito ambiental também trata bem da parte dos princípios, e eu expliquei um pouco a posição dele, do Ingo e de outros autores em sala de aula, que vão ver nessa configuração da relação do Estado com o meio ambiente um tipo de Estado novo, né, que eles vão chamar de Estado social, ambiental e democrático de direito. Enfim, eles acrescentam no Estado social e democrático de direito,
é um Estado de direito com preocupações sociais e democráticas, o fator ambiental, com uma nomenclatura diferente, mas colocam já na configuração do Estado. Eu acho interessante, não é exatamente a minha abordagem, eu acho que faz sentido, que ressalta muito do que a gente falou, que os cuidados, a preocupação e a atuação na proteção do meio ambiente não são uma opção de governo, não são uma plataforma dos partidos verdes, não é um programa dos partidos mais vermelhos, nem pode ser manipulado pelos partidos mais laranjas, azuis, não. Ele aparece muitas vezes no discurso, seja como numa romantização da defesa do meio ambiente, ou mais recentemente, num contraponto ao desenvolvimento, como se projetos governamentais diferentes tivessem a disponibilidade de atuar mais ou menos, de atuar ou não na defesa do meio ambiente. Do ponto de vista constitucional, não. É claro que na prática eu vou ter algumas diferenças, mas do ponto de vista constitucional e, portanto, das possibilidades de controle da ação do Estado em relação ao meio ambiente pelos freios e contrapesos, aqui judiciário, congresso, é assim que funciona a democracia, vão poder atuar tanto em relação à legislação retrocessiva que a gente viu, falamos do caso do novo Código Florestal em sala de aula, tanto com relação ao desmonte, que dizem, né, das estruturas ambientais, não necessariamente para dizê-la inconstitucional, mas estão submetidas, caso a caso, à análise do judiciário. Acho que essa é talvez uma das principais consequências de se reconhecer o direito ao meio ambiente como um direito humano fundamental. Ele traz consequências de peso, operativas e práticas no tratamento do direito ao meio ambiente em relação ao Estado. Importantíssimo. Na próxima aula, a gente vai entrar em princípios um pouco mais operacionais, né? A gente na primeira aula falou bastante desses que conformam Estado e meio ambiente, e na segunda parte da aula a gente vai ver aqueles que estão muito ligados à relação de como o Estado lida com a iniciativa privada por meio do direito ambiental, precaução, prevenção, desenvolvimento sustentável, poluidor-pagador. Vamos falar de tudo isso na próxima aula, ao vivo ou por vídeo. Vamos ver como que vai estar a situação. É isso, muito obrigado, fiquem com os livros.